Meu colega Harrison Berger acabou de postar um vídeo com dois acadêmicos ucranianos muito importantes. Você encontrará o vídeo completo no canal dele. O link estará na descrição. Aqui estão os primeiros 35 minutos. Vale muito a pena assistir. Assim como a promessa de campanha de Trump de acabar com o genocídio em Gaza, a promessa de Trump de encerrar nosso envolvimento na guerra por procuração na Ucrânia também não se concretizou. Embora os Estados Unidos continuem apoiando essa guerra por procuração, os ucranianos cada vez mais não a apoiam. Protestos recentes na Ucrânia, que ocorreram em todo o país, provam isso. Eu converso com dois estudiosos ucranianos, Ivan Kachanovsky e Marta Havryshko. Muito obrigado por participarem. Eu realmente agradeço. De nada. Um protesto irrompeu em toda a Ucrânia na terça-feira, depois que o presidente Zelensky assinou um projeto de lei para eliminar a independência do Escritório Nacional Anticorrupção, também conhecido como NABU, e de sua Procuradoria Anticorrupção. Agora, este é um país que antes da guerra era considerado um dos mais corruptos da Europa. Foi isso que o The Guardian disse. E agora a Ucrânia vai administrar todas as suas investigações anticorrupção sob o controle direto do Procurador-Geral. Essa é uma pessoa que foi nomeada por e é leal ao presidente Zelensky. E a NABU, que foi originalmente criada com a ajuda dos Estados Unidos, afirma que a infraestrutura anticorrupção na Ucrânia foi basicamente destruída. Qual é o contexto dessa medida que simplesmente prejudica as investigações anticorrupção na Ucrânia e o que realmente explica os protestos em massa que estamos vendo em resposta? Por que isso está acontecendo agora? Acho que este é apenas o mais recente movimento de Zelensky para tentar consolidar seu governo antidemocrático na Ucrânia e eliminar qualquer vestígio de possível desafio a ele na forma do Escritório Nacional Anticorrupção, que foi organizado e ainda é influenciado pelos Estados Unidos. Ele basicamente removeu o Tribunal Constitucional da Ucrânia. Ele bloqueou e baniu jornalistas e blogueiros ucranianos muito populares, que eram críticos a ele. Agora ele baniu 12 partidos de oposição. Ele iniciou investigações por traição contra possíveis adversários presidenciais. Então, basicamente, ele está tentando consolidar seu governo antidemocrático e criar uma ditadura plena na Ucrânia. E agora ele foi contra uma agência influenciada e apoiada pelos Estados Unidos. O que também é apenas um exemplo de uma situação em que a Ucrânia não é realmente um Estado independente. Não há soberania. Basicamente, como mencionei antes, a Ucrânia é um Estado cliente dos Estados Unidos. E essa agência, que é bastante única no mundo, foi basicamente criada pela administração dos Zelensky para ter controle e influência sobre os políticos ucranianos e o governo ucraniano, usando a corrupção como um problema. Porque a política ucraniana é muito corrupta e o governo ucraniano é muito corrupto. Eu sempre digo que o melhor negócio na Ucrânia é estar na política ou no governo. Por esse motivo, há uma reação tão forte no Ocidente, que aconteceu pela primeira vez durante a guerra Rússia-Ucrânia, com uma oposição e críticas tão abertas a Zelensky por parte de altos funcionários da War, mas também pelo senador norte-americano Graham, que é aliado de Donald Trump, e também por grandes veículos de mídia ocidentais, como The Economist, The Wall Street Journal, BBC, The Guardian e muitos. Muitos outros meios de comunicação que promoviam a narrativa de Zelensky como herói da Ucrânia, como um novo Churchill, como um grande democrata. Agora, basicamente, o acusam de fazer o oposto. Então, isso é bastante revelador sobre o que aconteceu na Ucrânia. E os protestos em massa que ocorreram na Ucrânia não são, ao meu ver, muito grandes. Então isso não está em uma escala que possa realmente ter alguma
possibilidade de remover Zelensky. Mas eu acho que isso é muito significativo pelo simples fato de ter acontecido, porque anteriormente não havia possibilidade de as pessoas expressarem qualquer oposição na forma de um protesto em massa, já que agora eles são considerados ilegais. Qualquer protesto pode ser considerado ilegal durante a lei marcial. E essa é outra maneira de Zelensky limitar e eliminar quaisquer possíveis desafios a ele. Então, nesse caso, só o fato de tais manifestações acontecerem já é muito significativo. É um sinal de que ele não é tão popular e aceito pelos ucranianos quanto a mídia, e ele mesmo tentaram apresentar para mostrar que ele é apoiado pelos ucranianos e assim por diante. Então eu acho que esse é um momento muito importante agora. Então, da última vez que conversamos, tinham acabado de ser divulgadas pesquisas mostrando que mais de 50% dos ucranianos queriam o fim da guerra. Isso foi em novembro de 2024. Estimativas mais recentes mostram que o número de ucranianos que desejam um fim negociado por conflito é ainda maior. Já se passaram mais de 3 anos desde o início da guerra por procuração. Qual é a sua avaliação sobre a opinião da maioria dos ucranianos neste momento em relação ao fim desse conflito? Novamente, como também pesquiso pesquisas de opinião pública profissionalmente, e faço isso há muito tempo, já encomendei esse tipo de pesquisa na Ucrânia. Acredito que é muito difícil atualmente levar os resultados das pesquisas de opinião pública ao pé da letra, especialmente em questões tão importantes e politicamente carregadas como paz e guerra na Ucrânia. Acredito que muitas pesquisas de opinião pública, na verdade, subestimam o apoio a um fim pacífico para esta guerra, uma resolução pacífica desse conflito armado na Ucrânia. Porque até recentemente não era possível se manifestar publicamente na Ucrânia em apoio à paz. Era considerado um Estado que não é, e apenas no ano passado, blogueiros ucranianos que eram muito populares, blogueiros que não estavam envolvidos em política, que faziam blogs de moda ou algum tipo de mídia social, apenas blogs não políticos, começaram a apoiar um fim pacífico para esse conflito. E eles foram visitados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Uma dessas blogueiras teve que fazer um pedido público de desculpas por pedir paz na Ucrânia e disse que agora apoia a guerra na Ucrânia até a vitória. Outra blogueira teve que fugir da Ucrânia e ir para a Espanha. Então este é apenas um exemplo de que muitas pessoas que realmente apoiam a paz na Ucrânia não podem fazê-lo abertamente porque têm medo de perseguição. Mas eu acho que muitas outras pessoas também não conseguem expressar seu apoio a uma resolução pacífica desta guerra, porque só têm acesso a informações baseadas em propaganda governamental e na televisão estatal, que é controlada por Zelensky. Eles não permitem nenhuma oposição a ele ou às suas políticas, incluindo sua decisão de continuar esta guerra sem qualquer perspectiva de vitória. Ele chegou a bloquear canais do YouTube no Ocidente administrados por blogueiros que se mudaram para lá porque eram críticos a ele. Então, nesse caso, acho que muitas pessoas simplesmente não têm informações suficientes para expressar suas opiniões, e muitas delas têm medo de fazê-lo. Por isso, acredito que há um apoio muito maior a uma resolução pacífica deste conflito e ao fim imediato da guerra, até mesmo em comparação ao que havia antes. Porque agora está muito claro que a Ucrânia não é capaz de derrotar a Rússia. E eu disse isso desde o início. A melhor maneira para a Ucrânia acabar com essa guerra seria uma resolução pacífica, um acordo de paz que encerraria esse conflito e seria uma opção muito melhor para a Ucrânia do que continuar essa guerra. Mas para Zelensky, a guerra é uma forma de se manter no poder. E por esse motivo, ele tenta prolongar essa guerra, buscando apoio de Trump agora e tentando conseguir novas armas e assim por diante. Mesmo assim, isso não mudaria o desfecho da guerra, apenas a prolongaria, com mais vítimas, mais devastação e, na verdade, mais perda de território para a Ucrânia.
Como há tão poucas pessoas restantes na Ucrânia que realmente querem lutar nesta guerra, o governo Zelensky tem empregado táticas realmente brutais e violentas para coagir ucranianos ao serviço militar. Eles enviaram equipes do que o The New York Times chamou, em dezembro de 2023, de caçadores de pessoas. Pessoas que sequestram ucranianos nas ruas e depois os enviam para a linha de frente. E nos dizem que esta guerra é sobre defender a democracia ucraniana. Mas, de muitas maneiras, na verdade ajudamos a destruir a democracia ucraniana ao incentivar o governo Zelensky a adotar todas essas táticas autoritárias em prol dos objetivos de guerra da OTAN, como a mobilização. Autoridades dos Estados Unidos realmente disseram a Zelensky para baixar a idade de recrutamento de 25 para 18 anos, enquanto pessoas como Jake Sullivan exigiram que a Ucrânia, aspas, fortalecesse suas de frente. Em como o regime tirânico de conscrição se intensifica na Ucrânia e qual foi o papel de POTS nessa escalada? Sim, acho que isso é realmente sem precedentes. Ver uma mobilização forçada acontecendo dessa forma na Ucrânia. Existem milhares de vídeos dessa mobilização, em que homens são capturados nas ruas, basicamente à força. Eles frequentemente são espancados, colocados em ônibus e enviados para a linha de frente, sem qualquer consideração por sua condição médica, sem nenhum treinamento adequado. Muitos deles acabam mortos, feridos ou até mesmo desertam. Agora há um número muito grande de deserções por parte de forças ucranianas na linha de frente, depois que foram recrutados à força. De acordo com dados oficiais do governo ucraniano, cerca de 20 mil membros das Forças Armadas da Ucrânia desertam, ou seja, basicamente abandonam suas unidades a cada mês, o que é muito significativo. Isso tem um efeito muito negativo na linha de frente e nos combates contra a Rússia. Isso era bastante previsível, porque não se pode simplesmente forçar as pessoas a lutar contra a própria vontade, especialmente em uma guerra na qual não há uma possibilidade real de vitória para a Ucrânia. Por esse motivo, Zelensky e seu governo recorrem a táticas ilegais, brutais, inconstitucionais e basicamente criminosas para forçar os ucranianos a entrarem no exército e lutarem contra a Rússia. Mesmo isso é feito contra a vontade deles. E isso para mim é muito difícil de assistir porque há também uma abundância desses vídeos, que eu também analiso no meu livro, que será publicado em breve, sobre a guerra russo-ucraniana e suas origens. Eu também posto alguns desses vídeos no Facebook e no Twitter, ou X. Esses vídeos aparecem diariamente. Essa é apenas uma tática de Zelensky para continuar essa guerra usando os ucranianos e tentando forçá-los a lutar nessa guerra impossível de vencer. Porque, na verdade, os ucranianos comuns, os homens ucranianos, a maioria deles agora não quer lutar nessa guerra. E Zelensky fez isso impunemente. Não houve críticas a ele. Mesmo a mídia ocidental publicou apenas alguns artigos sobre essa tática, e não houve críticas de governos ou formuladores de políticas do Ocidente. Na verdade, eles realmente o incentivaram, como você mencionou, a estender e expandir a idade de mobilização para a geração mais jovem, para 18 anos, de 18 a 25 anos. Zelensky resistiu a isso porque seria muito impopular, então ele tentou resistir. Em vez disso, ele sugeriu uma nova mobilização voluntária, um alistamento voluntário. Ele ofereceu muito dinheiro para que pessoas desse grupo etário se juntassem às forças ucranianas, em troca de uma recompensa monetária bastante significativa. Mas apenas cerca de 500 jovens desse grupo etário se alistaram nas forças militares ucranianas, o que é mais um indicativo de que essa guerra não é popular nem mesmo entre os ucranianos, especialmente entre os homens ucranianos, e em particular entre os ucranianos do oeste da Ucrânia, que é a minha região natal. Essa região é tradicionalmente muito anti-Rússia, mas ainda assim, as pessoas no oeste da Ucrânia também não querem lutar nessa guerra, porque percebem que não é uma guerra vencível, que não podem ser forçados a lutar nela.
Mas os governos ocidentais usam a Ucrânia como um proxy para lutar contra a Rússia, para enfraquecer a Rússia. E essa é outra questão que agora ficou muito clara. Quando mencionei pela primeira vez que esta era uma guerra por procuração, no início do conflito, isso foi basicamente descartado. Até mesmo o editor da The Economist disse que não era o caso, e assim por diante. Quando falei sobre isso no Twitter, foi considerado algo falso, e assim por diante. Eles rejeitaram essa ideia, mas agora até o secretário de Estado e o conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Marco Rubio, admitiram que se trata de uma guerra por procuração. Boris Johnson, que foi na verdade uma das pessoas que bloquearam um acordo de paz em Istambul, que poderia ter encerrado esta guerra na primavera de 2022, também disse que esta é uma guerra por procuração, na qual as forças ucranianas são usadas pelo Ocidente, novamente, como intermediárias. O Departamento de Estado de Marco Rubio adotou como uma de suas políticas principais o combate ao que chama de antissemitismo. Foram implementados vários novos procedimentos de triagem para solicitantes de visto, baseados em saber se os candidatos à entrada criticam ou não o governo estrangeiro de Israel. Estudantes universitários que escrevem artigos de opinião críticos a esse governo estrangeiro e suas ações são rotulados como antissemitas pelo Departamento de Estado e, em alguns casos, deportados. Sanções oficiais são impostas a instituições internacionais como o TPI, sob a alegação de que estariam mirando Israel por antissemitismo. Mas, na verdade, nenhum desses casos é realmente antissemitismo. Todos são críticas a Israel. Ainda assim, o Departamento de Estado age de forma muito vigilante contra eles. Eu só quero comparar isso, no entanto, com a forma como o Departamento de Estado atualmente lida com um caso de antissemitismo real e nazistas de verdade, que é o Batalhão Azov na Ucrânia. Está claro que o Departamento de Estado não se importa realmente com o antissemitismo. Isso é apenas uma desculpa para alcançar seu objetivo de censurar os críticos de Israel. Sob Joe Biden, removemos as restrições à venda de armas para o Batalhão Azov, muitos dos quais são verdadeiros neonazistas que acreditam na supremacia branca e usam insígnias nazistas em combate. Em vez de combater esse antissemitismo, o Departamento de Estado o financiou com milhões de dólares em armas. Qual é a presença real desses grupos neonazistas atualmente na guerra por procuração na Ucrânia? Esses grupos neonazistas que o Departamento de Estado de Marco Rubio continua apoiando. Acho que os neonazistas agora são muito poderosos na Ucrânia e, de acordo com minha pesquisa, eles são os neonazistas mais poderosos do mundo. Embora a Rússia afirme falsamente que a Ucrânia é um estado nazista, ou seja, basicamente, a Rússia inflou o poder dos neonazistas, os governos ocidentais e a mídia ocidental negaram totalmente a influência de neonazistas como o movimento Azov. Eles afirmam que o Azov se tornou despolitizado, desradicalizado e assim por diante. Mesmo que isso não seja verdade, na verdade eles não são mais apenas um batalhão, que foi inicialmente estabelecido pelo Azov, um movimento ou organização patriótica neonazista. Agora eles se tornaram uma brigada e já se expandiram para um corpo. Isso agora é quase um exército. Portanto, eles têm muito mais poder e influência na Ucrânia em comparação ao que tinham inicialmente após o Maidan, no qual desempenharam um papel muito significativo por meio de sua dependência da violência, sua influência e sua participação na derrubada violenta do governo Yanukovych em 2014, por meio do massacre de policiais e ativistas do Maidan. Assim, eles expandiram seu poder, e expandiram esse poder devido à sua dependência da violência, à sua dependência da força. E é por isso que são tão poderosos. Eles não têm nenhuma representação significaniana. Eles não são membros do governo Zelensky atualmente. Eles não são membros do parlamento ucraniano neste momento.
mas eles têm a possibilidade e o poder de influenciar as decisões de Zelensky. Uma das decisões mais importantes que Zelensky tomou foi depois de rejeitar sua própria promessa de campanha de buscar uma resolução pacífica para a guerra em Donbas, que começou em 2014. Ele foi eleito com essa promessa em 2019, mas logo depois, basicamente a abandonou, em particular por causa da ameaça de ser alvo da extrema-direita, especificamente pelo movimento neonazista Azov. Quero começar falando sobre a censura contra você. Você tem sido muito crítico em relação a esta guerra desde o início, especialmente ao destacar o papel muito influente desses grupos neonazistas no esforço de guerra por procuração. E como resultado, houve um grande esforço para silenciá-lo. Você recebeu ameaças da extrema-direita neonazista na Ucrânia, além de ter sido recentemente abandonado pela sua própria universidade. E há uma carta aberta, assinada por muitos acadêmicos de destaque, tanto da esquerda quanto da direita, em sua defesa, que vamos linkar na descrição deste vídeo. Mas você pode falar um pouco sobre sua pesquisa e por que ela tem sido alvo desse tipo de ataque? Muito obrigada por essa pergunta. Ela também é muito importante porque agora se tornou uma questão de sobrevivência para mim, da minha segurança e da segurança do meu filho. Então, quando a Rússia atacou a Ucrânia em fevereiro de 2022, eu realmente impus uma autocensura em mim mesma. Eu estava tentando evitar qualquer crítica à Ucrânia porque, como muitas pessoas, como muitos ucranianos, fiquei muito chocada com essa invasão. Passei a me concentrar em explicar para o público ocidental algumas das razões por trás dessa guerra. Razões por trás, por exemplo, do imperialismo russo e das relações muito complicadas entre Ucrânia e Rússia. Além disso, sou uma estudiosa de gênero e comecei a estudar a violência sexual perpetrada pelo exército russo na Ucrânia, especialmente na região de Kyiv, Irpin, Bucha, e ouvi os testemunhos de muitos sobreviventes. Ainda estou pesquisando esse tema. Então, por mais de 1 ano e meio após a invasão russa em grande escala, comecei a me silenciar e evitar qualquer crítica ao governo Zelensky e ao poder de Zelensky. Mas depois percebi que isso é contraproducente. Zelensky Basicamente, o ponto de virada foi o Hunkagate. Talvez os 20 espectadores que assistiram. Trata-se do veterano da Divisão Galícia, da Waffen-SS, que foi elogiado e recebeu uma ovação de pé no parlamento canadense em setembro de 2023. E Zelensky estava lá? Zelensky o cumprimentou porque lhe disseram que esse homem era um lutador pela independência da Ucrânia e um veterano da Segunda Guerra Mundial e que ele deveria ser reconhecido. Então, basicamente, foi feita uma ligação entre a luta dele pela liberdade ucraniana e a luta atual contra a agressão russa. Mas depois descobriu-se que esse homem era, na verdade, um colaborador nazista. Sabemos desse escândalo político de grande repercussão no Canadá, e muitas pessoas pagaram um preço alto em termos de custo político e reputação. Mas o que observei na Ucrânia exatamente ao mesmo tempo, em um dos maiores museus do país, em Kyiv, o Museu de Kyiv, foi que uma dessas brigadas, a 3ª Brigada de Assalto, organizou uma exposição fotográfica retratando a divisão Waffen-SS Galícia como heróis nacionais. E fiquei muito chocado com isso, porque foi um grande evento e muitos políticos estavam presentes. Essa exposição foi inaugurada pelo vice-ministro da Cultura. Muitos jornalistas estavam lá, muitos historiadores também, e ninguém apontou esse retrato extremamente problemático da divisão Galícia. Os membros dessa brigada de assalto basicamente se retrataram como membros ao reconstruírem aqueles 3 combatentes. Ou seja, não foi a Skabiva, nem o Putin, mas eles próprios que se compararam a colaboradores nazistas.
E quando fiz apenas uma pequena, bem curta postagem no meu Facebook com apenas uma pergunta, o que vocês estão fazendo, pessoal? Vocês estão basicamente facilitando a propaganda russa, propaganda de guerra russa, propaganda do Kremlin sobre nazistas na Ucrânia. Isso é aceitável? E então eu experimentei uma onda enorme de ódio. Foi o período em que esses grupos de extrema-direita, de diferentes lados, começaram a me ameaçar. Bem, a mim e ao meu filho. Na mídia estatal, na mídia controlada pelo Estado, eles organizaram uma série de diferentes artigos difamatórios sobre mim. Nas redes sociais fizeram várias publicações, então basicamente começaram a me ameaçar. Assim acabou virando um pequeno escândalo. So it was a little bit a scandal, and I really believe that it will... E eu realmente acreditava que isso impediria o governo ucraniano de apoiar essa exposição. Mas acabou que o governo ucraniano basicamente imprimiu essa exposição e a levou para a Lituânia. E essa mesma exposição foi apoiada pela embaixada ucraniana e apresentada por representantes da embaixada ucraniana. Então, basicamente, no mais alto nível estatal, eles continuaram promovendo a divisão Galícia da Waffen-SS, que foram colaboradores nazistas. E então publiquei um artigo em um dos jornais acadêmicos. E esse artigo está disponível, qualquer um pode ler esse artigo. Então eu perguntei, é aceitável basicamente para a Ucrânia, que se considera um Estado democrático, na linha de frente da luta contra tendências autoritárias, como um país que sofreu muito com o Holocausto? Pelo menos 8 milhões de pessoas morreram, e entre elas 1,5 milhão de judeus foram mortos durante o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial por nazistas e seus colaboradores. E eu fiz uma pergunta muito simples. Para onde estamos indo? Porque a política da memória não diz respeito apenas ao passado, mas também ao presente, e principalmente ao presente. Porque nós, como Estado, como cidadãos, declaramos nossos valores. O que é importante para nós? É por isso que, como estudioso do Holocausto, educador sobre o Holocausto e educador sobre antissemitismo e racismo, estou muito preocupado com todos esses acontecimentos na Ucrânia. E sou muito vocal sobre isso. Estou denunciando neonazistas nas Forças Armadas da Ucrânia. Não fico feliz que atualmente, nas Forças Armadas ucranianas, exista uma unidade Nakhtgal. E na tradição militar ucraniana, só existe uma unidade Nakhtgal. Ela foi organizada pela Abwehr, pelos nazistas em 1941, e participou da Barbarossa, executou o Plano Barbarossa, basicamente atacou a União Soviética, e depois perpetraram pogroms anti-judaicos no território da Ucrânia. Estou muito insatisfeito com todos esses acontecimentos. Não consigo entender quem teve essa ideia maravilhosa de criar uma unidade dentro das Forças Armadas ucranianas e nomeá-la em homenagem a colaboradores nazistas. Também não fico nada feliz com o uso de Waffen. Waffen é o brasão da divisão de Leningrado, em uma das brigadas de Azov. Não gosto que os raios SS e o lema da SS sejam usados pela unidade de mídia das Forças Armadas ucranianas. Não gosto que o corpo de voluntários alemão seja composto por neonazistas declarados, atualmente integrados às Forças Armadas ucranianas, em especial em... E sou muito aberto sobre todos esses acontecimentos, todo esse uso de símbolos nazistas, como a águia nazista, por exemplo. Não estou satisfeito com a colaboração oficial entre a marca de roupas Svaston nas línguas eslavas, na Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Em línguas eslavas, Svaston é basicamente suástica. Eles produzem muito material nazista e racista e têm cooperação oficial com a inteligência militar ucraniana. Então, comecei a me preocupar com todos esses desdobramentos e passei a me manifestar muito sobre isso. E o que aconteceu depois? Comecei a receber ameaças de morte e de estupro de diferentes grupos neonazistas. Mas fiquei chocado com outro desdobramento. Muitos dos meus colegas que estão na Ucrânia, especialmente colegas homens,
basicamente começaram a facilitar esses ataques. Eles começaram a minimizar essas ameaças, começaram a minimizar os neonazistas. E o que é muito interessante é que alguns deles são estudiosos do Holocausto. Eles estudam a violência interétnica na Ucrânia e solicitam bolsas de pesquisa ocidentais para conduzir seus estudos e organizar suas atividades acadêmicas. Então, eles são muito inconsistentes com tudo isso. Por um lado, você está solicitando bolsas ocidentais baseando-se na ética do nunca mais, presente na academia ocidental e no consenso mais amplo da sociedade ocidental em relação aos nazistas. Mas, ao mesmo tempo, você minimiza os neonazistas na Ucrânia e basicamente minimiza as ameaças que recebi deles. E isso me preocupa muito. Por isso, acredito realmente que todos que defendem a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica, esta carta aberta não é apenas sobre mim. É sobre muitos dos meus colegas que hoje em dia são perseguidos pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Eles sentem pressão. Alguns deles são demitidos por diferentes razões. Por exemplo, uma de nossas colegas na Universidade Nacional de Cherkasy, que leva o nome de Bohdan Khmelnytsky, foi demitida porque sua filha publicou um vídeo nas redes sociais criticando a repressão à Igreja Ortodoxa Ucraniana sob o Patriarcado de Moscou. E ela foi demitida. E houve completo silêncio na mídia ocidental. Ninguém se importou. Basicamente, não existe liberdade acadêmica na Ucrânia. Muitas pessoas são submetidas à pressão. Sabe, elas postam algum comentário crítico sobre a política recente na Ucrânia. E no dia seguinte, o Serviço de Segurança faz uma visita a elas. E ninguém se importa, sabe? Muitas pessoas justificam isso dizendo que é por causa do Estado, por causa dessa guerra existencial e todos esses acontecimentos. Mas a guerra, na verdade essa guerra, e muitas pessoas dizem isso, é sobre valores, é sobre o futuro da Ucrânia. E se você quer um futuro verdadeiramente democrático para a Ucrânia, deve lutar por essa democracia, porque a liberdade de expressão, o direito à livre expressão, é um pilar fundamental de uma sociedade democrática. Você não pode condenar pessoas. Você não pode silenciar críticas legítimas a esses desenvolvimentos muito preocupantes na sociedade ucraniana. E um último ponto. Aqueles que minimizam as ameaças da extrema-direita na Ucrânia devem lembrar que Irina Farion, uma professora ucraniana, ela mesma era basicamente de extrema-direita, foi muito crítica em relação ao uso da língua russa pelo movimento Azov. Ela foi muito crítica em relação a tudo isso e teve um conflito aberto com a Brigada Azov. Ela foi demitida ilegalmente de sua universidade, mas depois ganhou na justiça e foi reintegrada. E depois de algum tempo, ela foi simplesmente morta por um cara que estava envolvido com o setor direito, que foi treinado e participou dessas atividades militares ou semi-militares do setor direito e que ele próprio é de extrema direita. Hoje em dia, na Ucrânia, temos muitos incidentes de violência política e terrorismo político, onde pessoas são mortas e muitos dos que as atacam são membros de unidades de extrema direita com alguma experiência de combate. Basicamente, as mesmas pessoas que me ameaçaram cometeram muitos crimes políticos e assassinatos dentro da Ucrânia. Então, quando todos minimizam o que eu vivi, deveriam aprender mais sobre a Ucrânia e o terrorismo político e a violência política que estão acontecendo agora no país. E como você disse, a propaganda em torno do batalhão Azov, feita pela mídia ocidental, e você sabe, pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, é algo verdadeiramente orwelliano. Isso realmente mudou da noite para o dia em fevereiro de 2022. Antes da guerra, veículos ocidentais e a grande mídia corporativa eram muito livres para criticar a presença alarmante de neonazistas na Ucrânia. A BBC e outros veículos ocidentais frequentemente denunciavam isso. Eles até implicaram grupos como o setor direito e membros do Svoboda na perpetração dos massacres de Maidan, que realmente deram início a toda essa crise na Ucrânia. Mas, de repente, não era mais permitido dizer isso. E se você dissesse algo assim no início da guerra da Ucrânia, era chamado de apologista da Rússia
ou amante do Putin. Para destacar o quão significativo tudo isso é, você postou outro dia que o Instituto Ucraniano de Memória Nacional é dirigido por esse veterano do Azov, Alexander Alfyorov. Alfyorov, Que recentemente homenageou um verdadeiro nazista da divisão SS Galícia. E veja bem, eu diria que o apoio dos Estados Unidos ao Azov tem sido bastante consistente. Na verdade, nós retiramos as restrições para enviar armas a eles sob o governo Joe Biden em junho de 2023, ou 2024, se não me engano. Então já sabemos sobre essa presença há um tempo. E mais do que isso, quando os Estados intervieram em 2014, quando Victoria Nuland fez todas aquelas ligações para pessoalmente escolher quem seria o próximo primeiro-ministro da Ucrânia. eu não acho que Klitsch deva entrar para o governo. Não acho que seja necessário, não acho que seja uma boa ideia. No que diz respeito a ele, não entrar no governo, é melhor deixá-lo de fora, fazendo seu dever de casa político e tal. Estou pensando que para o processo avançar, queremos manter os democratas moderados unidos. O problema vai ser o Tyahnybok e o pessoal dele. E sabe, tenho certeza de que isso faz parte do cálculo do Yanukovych em tudo isso. Acho que o Yats é o cara que tem experiência econômica, experiência em governança. Ele é o cara. Sabe, o que ele precisa é do Klitsch e do Tyahnybok do lado de fora. Ele precisa conversar com eles 4 vezes por semana, sabe? Só acho que o Klitsch entrando, ele vai... Uma das pessoas que estava nesse grupo era Oleh Tyahnybok e o partido Svoboda, que eram abertamente fascistas e antissemitas. Portanto, historicamente, realmente não nos importamos com a presença neonazista na Ucrânia. Na verdade, pode-se argumentar que a apoiamos. Então, quero te perguntar, como os Estados Unidos e seus aliados da OTAN facilitaram essa integração desses elementos nazistas dentro do governo ucraniano, que estamos vendo de forma tão proeminente hoje? Antes de tudo, devo dizer que como historiador, vejo muitos paralelos com a Guerra Fria, porque isso começou logo após o início da Guerra Fria. Quando a CIA dos Estados Unidos, exatamente desde o início de sua criação em 1947, e o MI6 treinaram nazistas ucranianos, aqueles membros do Movimento Nacional Subterrâneo Ucraniano que foram colaboradores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que participaram do Holocausto e de crimes nazistas e crimes contra a humanidade. E para aqueles que são muito céticos em relação a esse conhecimento e não sabem nada sobre isso, recomendo visitar o site da CIA, pois todos esses documentos estão completamente acessíveis. Documents are accessible completely, and when you actually they are very funny. E na verdade é muito interessante porque muitas dessas pessoas, como Bandera, Lebed e Yaroslav Lisko, que são figuras muito proeminentes no movimento nacionalista ucraniano e são elogiadas como heróis nacionais da Ucrânia. Os maiores heróis nacionais são descritas nesses documentos como assassinos e nazistas, como canalhas, mas nossos canalhas. Ou seja, sim, estamos plenamente cientes do passado deles, de suas visões racistas, de seu antissemitismo, mas não nos importamos, porque agora eles são muito úteis para nossa guerra contra a Orcesse. E eles os usaram, financiaram a Prologue Publishing House em Nova York. Basicamente, era uma célula da CIA. Eles lhes deram documentos. Eles os protegeram da perseguição, de acusações como colaboradores nazistas. Eles tinham documentos especiais para se mover livremente fora da ONU. Então, basicamente, essa história não é nova. E sabemos que durante a Guerra Fria, países ocidentais, especialmente a CIA e o MI6, apoiaram muitos outros. Na Polônia, por exemplo, muitos outros nacionalistas. E a Free Europe, por exemplo, a Rádio Europa Livre, teve um papel muito importante durante a Revolta de Budapeste em 1956.
ou a Primavera de Praga em 1968. Então, eles inspiraram as pessoas, inspiraram o nacionalismo, mas nunca estiveram dispostos a enviar suas tropas e proteger essas pessoas. O que observamos agora é uma história muito semelhante. Os Estados estão usando neonazistas ucranianos e a extrema-direita, como a maioria dos nacionalistas, em sua luta contra a Rússia, porque sabem que essas pessoas não estão dispostas a fazer qualquer tipo de compromisso com a Rússia. Eles estão dispostos a pagar o preço máximo. Muitos deles realmente estão dispostos a pagar o preço máximo, ou seja, sacrificar suas próprias vidas por sua visão de uma Ucrânia independente da Rússia. E eles são tão fanáticos. E isso é muito bom para os Estados Unidos, basicamente, porque nem os Estados Unidos, nem a Grã-Bretanha, nem a França, nem a Alemanha, nem mesmo a Polônia querem enviar seus filhos, seus maridos e seus irmãos para a guerra na Ucrânia. Ninguém quer ver seus entes queridos simplesmente mortos por drones russos ou caçados por drones russos.